Nesse vídeo vamos comentar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2007. A primeira questão, questão número 13, é uma questão aqui de traz, né, o metabolismo da glicose. Então, a pessoa ao beber uma solução de glicose, ah, ao beber uma solução de glicose, né, um corta-cana, uma pessoa que trabalha ah, no campo, né, cortando cana, ingere uma substância, a cana-de-açúcar, né, rica em sacarose, que é um disacarídeo composto, se não me engano, por uma molécula de glicose e uma frutose. Posso estar um pouco enganado, pesquisem aí para certificar. Então, um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, a glicose sendo então um monossacarídeo. E, e a glicose sendo então uma peça fundamental, uma molécula fundamental no nosso organismo em relação ao metabolismo energético. E a questão está cobrando justamente isso. Essa substância então rica em glicose, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Então, a glicose é associada aqui à produção de energia, né, que nós usamos nos nossos processos fundamentais, metabólicos, e, enfim, no movimento do corpo, até mesmo no funcionamento do nosso sistema nervoso, de uma maneira geral. Então, eu coloquei aqui alguns esqueminhas, né, para lembrar, para trazer aqui a memória, e também para provocar vocês a aprofundarem mais nessa questão do metabolismo da glicose, que é as etapas, né, do metabolismo da glicose que estão acontecendo o tempo todo no nosso organismo. A gente tem aqui a etapa da glicólise, onde a gente tem aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas sem aprofundar muito. A gente tem então a glicólise, o ciclo de Krebs, famoso ciclo de Krebs, né? E a etapa da fosforilação oxidativa, que vai acontecer. Essas ambas etapas aqui vão acontecer na mitocôndria, né? A glicólise acontece no citoplasma das células, então é uma fase anaeróbica e que está associado ao que? Geralmente ela é um processo que acontece no nosso metabolismo normal. O produto dela, que são as moléculas de piruvato, seguem para a mitocôndria para o metabolismo aeróbico. Em organismos que não têm o metabolismo aeróbico, ou até mesmo em algumas células do nosso corpo, em algumas circunstâncias específicas, por exemplo, baixa de oxigênio, elas podem ficar apenas na glicólise, porque a glicólise é anaeróbica. Então, por exemplo, organismos que fazem fermentação utilizam a glicólise como forma de obtenção de energia. Ela é limitada porque ela produz uma pequena quantidade de energia quando comparada com todas as etapas juntas. Então, organismos que têm o metabolismo aeróbico, que seguem para a etapa do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, eles com uma molécula de glicose, eles obtêm mais energia do que organismos que fazem apenas fermentação, ou a glicólise, né? Então, pela glicólise, com uma molécula de glicose, você vai obter ali 2 ATP. É pouco, né? E se você unir todas as etapas, você obtém mais moléculas de ATP. Porque aí você vai envolver, né, ciclos, você vai envolver cadeias de transferência de elétrons. Eu ampliei aqui a glicólise, só pra gente dar uma olhada, né? Olha só, então a gente tem um saldo energético na glicólise de 2 ATP. Dependendo dessa etapa aqui apenas, a gente produziria apenas 2 ATP para cada molécula de glicose metabolizada. Mas a gente tem a formação desses dois piruvatos aqui, né? A partir de uma molécula de glicose, forma-se dois piruvatos. Esses aqui então vão seguir para a mitocôndria, podem seguir, né, para a mitocôndria, para passar para outras etapas do metabolismo aeróbico agora, né? E vão então gerar mais energia. Então aqui a gente tem o ciclo de Krebs. Aqui agora aqueles piruvatos já entraram, eles vêm, né, para a mitocôndria, se transformam em acetil-coenzima A, acetil-CoA, e aqui vai começar um ciclo de uma série de transformações nessa molécula. Ela vai passar por uma série de formas intermediárias. E a cada transformação, ela libera, né, a reação libera alguns componentes que vão ser importantes futuramente para a cadeia transportadora de elétrons. Essas moléculas aqui, que a gente chama de NADH, são transportadores de elétron. Então elas vão pegar elétrons daqui e vão levar para outros compartimentos da mitocôndria. Então, assim, pesquisem mais sobre isso, né? Eu não vou ficar também dando aula aqui de metabolismo aeróbico, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas de duração. Mas cada NADH desse, e também o FAD, né? Eles vão então atuar nessa outra etapa do ciclo. E a gente tem também aqui formação de GTP, que é análogo, entre aspas, ao ATP. Isso aqui, o ATP é adenosina trifosfato, o GTP é guanosina trifosfato, tomara que esteja certo. Ela tem o mesmo valor energético que o ATP. E o ciclo de Krebs, então, forma para cada molécula de glicose, se eu não me engano, são 2 GTPs, né? São 2 GTP, exatamente. Ah, por fim, nós temos aqui a fosforilação oxidativa, que vai acontecer, então, na, como eu falei, em outro compartimento, né? Aquela etapa do ciclo de Krebs vai acontecer na matriz, e a fosforilação oxidativa ocorre nas proteínas que estão associadas à membrana, né? Então, assim, a gente vai ter aqui duas membranas na mitocôndria e tem um espaço intermembranas, e essas proteínas vão estar aqui associadas à membrana interna.
E aqui que vai acontecer então o transporte, né, a cadeia de elétrons, que através de sucessivas passagens de elétrons aqui que estão sendo trazidos por quem? Pelo NADH, pelo FADH, né? É uma reação, é uma cadeia super complexa, várias coisas acontecendo, então assim, tem que estudar muito, tem que assistir. Assistam videoaulas aí, pesquisem também em livros. O Leninger é ótimo para estudar isso aqui, Leninger, princípios de bioquímica, eu acho. Enfim, no final das contas, né, passando por todas essas etapas aqui, uh, vão acontecer coisas que no final das contas a gente vai produzir o ATP. E somando isso tudo, a gente tem uma produção aí de quase 40 ATP, são 38, entre 36 e 38, né? Juntando todas as etapas, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Para cada molécula de glicose, a gente produz então 30 e poucos, 38 ATP em média. Então, assim, é super eficiente, né? Esse mecanismo que une a glicólise com a cadeia respiratória de elétrons passando pelo ciclo de Krebs. Enfim, não vou me estender muito nisso, nem devia ter me estendido tanto, mas eu acho que é um assunto que eu estou provocando vocês a pesquisarem mais sobre esse assunto. Vamos para a próxima, questão 25. Lembrando que para todos os assuntos que eu toque no vídeo que eu considero que são importantes, assim, em um aprofundamento maior, eu posso acabar colocando leituras recomendadas na descrição. Então, verifiquem lá na descrição sempre se tem alguma leitura, algum link para alguma leitura recomendada lá. É tudo gratuito, eu tô pegando assim sites mesmo da internet, tudo assim, ninguém precisa pagar nada aqui. É só realmente para a pessoa aprofundar um pouco mais. Às vezes a pessoa tem preguiça de pesquisar, né? Então clica lá no link e já vai direto para a página e lê. Essa questão 25, ela vai trazer a questão da meia-vida. E a meia-vida, ela tem um conceito assim que a pessoa tem que compreender. Né? Ela é usada tanto no estudo da radioatividade, né? A meia-vida dos elementos radioativos, mas também pode ser usada, por exemplo, para o metabolismo para forma, né, de duração de um determinado princípio ativo no organismo da pessoa. Então essa questão aqui está dizendo que, por exemplo, ela conceituou a meia-vida, né, tempo necessário para que a quantidade original de fármaco no organismo se reduza à metade. Então esse aqui é um conceito interessante, importante. E ela diz no comando que a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Então, em 1 hora, um total que você ingeriu, digamos 100%, né? Em 1 hora vai ser 50%, ele vai ter se reduzido à metade. Depois, esse 50%, referente ao original, passando mais 1 hora, ele vai se reduzir também pela metade. Só que, então, esse 50% vai se reduzir em 50%. Então, na verdade, você vai obter o quê? 25%, né, do total original que você tinha obtido. Isso que eu falei agora ficou enrolado porque eu sou enrolado, mas o conceito em si não é difícil. Vamos à resolução. E a questão quer dizer o seguinte: se for injetada às 12 horas, então imagina aí no relógio 12 horas, um paciente, um percentual dessa dose, você colocou ali uma determinada dose, 100%, certo? Às 12 horas. Quanto que restaria desse fármaco no organismo do paciente passando 1 hora e meia depois, né? Às 1h30. Então passou 1 hora, então ele reduziu em 50%, e passou mais meia hora. Eu fiz uma continha aqui. Eu vou dizer. Para começar, eu tenho que dizer o seguinte: você podia resolver essa situação apenas olhando para o gráfico, tá? Você vai olhar para aqui, né? 0, 1 hora e meia, e você vai ver quanto tem a concentração do fármaco. Então, partindo de 100%, às 1 hora e meia ele estaria aqui por volta de 35%. É só olhar o gráfico e você resolveria essa questão. Digamos que não tivesse o gráfico. A pessoa poderia chegar próximo desse 35% aqui. Primeiro, deixa eu falar o certo. Existe uma fórmula para você calcular a meia vida e eu roubei essa fórmula aqui de um site de física, inclusive. Nem tinha nada a ver com antibiótico nem nada. É realmente para calcular a meia vida de elementos radioativos. E repara que utilizando a fórmula, é uma fórmula, né? Quem gosta de matemática, isso aqui é brincadeira de criança. Quem não gosta, não vou nem tentar fazer vocês gostarem disso aqui. Eu mesmo não gosto muito. Mas existe uma fórmula então que você chegaria nos 35% exato aqui, né? 35,35. O que eu fiz? O N total vai ser igual ao n inicial, né? Vezes 0,5 elevado ao total e o tempo passado. Enfim, na verdade, o tempo passado e o total. São formas assim, de você, né, calcular, né? É uma fórmula para você calcular, então, a passagem de meia-vida desse elemento. E você obteria, então, 35,35% utilizando a fórmula. Vocês podem tentar fazer aí. Mas se a pessoa não sabe isso aqui, quem é que sabe isso aqui, né, ainda mais no nível do ensino médio, enfim, tem gênios, né? Tem pessoas que aprofundam bastante em física. Talvez algumas pessoas soubessem isso aqui, não sei. Mas mesmo sem isso aqui, uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem suas limitações em matemática, mas eu consegui chegar em 37,5% utilizando uma forma bem rústica, assim, né? Calculando assim meio que na força bruta. Então eu dividi 100 por 2, deu 50%. Depois eu fiz 100 menos 50, né? Dá 50, obviamente. Isso aqui é uma meia-vida, certo? Então 50 é uma meia-vida de 100. Eu pego esse 50 e divido por 2, dá 25.
Então 25 é como se fosse um quarto, né? É uma meia vida e meia, digamos assim. É meia, meia vida. Não, não, na verdade é uma vida e meia, se você passasse do 1. Mas se você fizer essa uma vida e meia aqui, esse um quarto aqui de meia vida, você vê como é que eu me complico falando disso, né? Mas se vocês estão olhando aí a fórmula, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Peguei esse 25 e dividi por 2, agora eu tenho meia, meia vida. E por que é importante saber esse meia, meia vida? Porque em algum momento ele fala 1 hora e meia. Aqui nesse meia vai passar meia, meia vida, não uma meia vida, certo? Então, meia, meia vida equivale relativamente a 100%, né, equivaleria a 12,5%. Eu peguei a meia vida, 50, diminuí a partir dela meia, meia vida e cheguei em 37,5%. Olhei nas alternativas, vi 35, marquei. E torci, né? Mas, de novo, você podia ter resolvido apenas olhando para o gráfico e de forma exata. Questão 30. Na prova passada a gente teve, né, uma questão lá que envolvia cuidado parental, o nível de escolaridade das mães em relação ao tempo de sobrevivência, né, a redução da mortalidade infantil. E aqui, de novo, uma questão que traz também a questão, né, do cuidado parental. Agora, dessa vez, trazendo o tema dos anticorpos. Né? As mães, pelo aleitamento, transferem para os filhos a importância da amamentação, né, nos primeiros meses, para essa questão aqui da transferência. Né? A criança adquire anticorpos nesse ato, nos primeiros meses de vida. Então, os primeiros meses de vida sendo super importantes para a sobrevivência das crianças, né? Para a formação dessa imunidade inicial ali. E a tabela trouxe números que ilustram o período de aleitamento médio em diferentes regiões do Brasil. Então, por exemplo, na região norte, as crianças, em média, são amamentadas até o quarto mês. 85,7% das crianças é amamentada só até o quarto mês. E 54,8% é amamentada até 9 meses, até quase um ano, né? 9 meses ali. Enfim. Isso aqui é importante, né? Esses números são importantes porque o comando vai perguntar. A tabela mostra que em 2005, as crianças brasileiras que estavam mais protegidas, quem é que estava mais protegida? Quem teve mais acesso, quem teve mais eventos, né, de amamentação, mais oportunidades de adquirir esses anticorpos que são transmitidos pela amamentação. E qual das regiões tem um maior índice de amamentação? Seria a região norte. Em média, considerando essas duas etapas aqui, né, até o quarto mês e até o ano mais ou menos, a região norte então teria o maior tempo de amamentação médio e o maior tempo de amamentação médio e as crianças então por esses termos, né, estariam mais protegidas. Questão 31. O Enem esse ano traz então uma doença que a gente não tinha visto ainda, né? A gente já falou de esquistossomose, de malária, doença de Chagas, todas elas já apareceram, né, em algum momento. Algumas outras que eu posso estar esquecendo agora. A leishmaniose, então, é a primeira vez que ela aparece no Enem, especificamente a leishmaniose tegumentar. Existem duas formas de leishmaniose, né? A leishmaniose visceral e a tegumentar. E essa questão aqui, ela não entra nas especificidades da doença em si, né? Os sintomas, nada disso. Transmissibilidade. É uma questão geográfica, né? Você olha para o mapa do Brasil e você vai ver aqui uma determinada dinâmica de aumento e diminuição de infecção, né? Transmissibilidade dessa doença em determinadas regiões, estados, etc. E o comando vai ser, a partir da leitura do mapa, acima, conclui-se que o índice de infecção por leishmaniose tegumentar americana, em Minas Gerais, elevou-se muito nesse período. Então a pessoa, basicamente aqui, eu acho que a maior dificuldade dessa questão talvez fosse a pessoa saber que Minas Gerais era aqui. Quem não gosta muito de geografia, né, de repente tem dificuldade de saber onde é Minas Gerais, onde é São Paulo, onde é Mato Grosso, enfim. Principalmente região Nordeste e região Norte, para mim, são bem assim, eu fico olhando e às vezes eu não sei muito bem onde é cada estado, não. A Amazonas não dá pra errar, né? Eu acho que Acre também não dá pra errar. Mas tirando isso, o resto fica bem confuso na minha cabeça. Então eu acho que essa seria assim uma dificuldade nessa questão, a pessoa identificar que aqui era Minas Gerais e que houve uma elevação, né? Em 85 o índice estava baixo em Minas Gerais e em 99 o índice estava alto em Minas Gerais. Aí eu coloquei aqui, só pra gente não passar direto pela doença, né? Eu, de novo, não vou entrar nas profundidades, não vamos ter aula de parasitologia, talvez um dia. Mas vocês podem também pesquisar em outros canais, em outros sites. Só vou falar aqui daquelas três coisas que eu digo que são sempre assim, fundamentais, né? Você saber quem é o agente etiológico, que nesse caso aqui é a leishmania. Existem várias espécies de leishmania, então assim, também não vou, nem lembro o nome, tá? Mas existem várias espécies. E seria esse aqui então o agente etiológico. É ele que causa a infecção, né? Ele que faz a infecção e causa os sintomas, uma vez em contato com o organismo. Quem é o vetor? Quem transmite a doença? Nem sempre tem um vetor, mas nesse caso aqui tem. É um inseto. É o que a gente chama de mosquito palha.
E vocês vão ver sempre o nome flebotomínio associado, então não se assustem, né? Lembra lá do barbeiro tinha triatomínio, né? O barbeiro é o triatomínio, e o mosquitinho palha aqui da leishmaniose é o flebotomínio. Ele também é da família Flebotomínia, por isso que chama, né, assim. Ele então é um inseto vetor. De novo, as mosquitas fêmeas vão picar a pessoa e vão. É a forma de transmissão geral, assim, de parasitose em relação a mosquitos e insetos, né? Na hora que ele pica, vai ter ali o agente etiológico vai estar na probóscide dele e vai contaminar a pessoa. Ah, mas aqui, claro, e depois a gente vai entrar no ciclo lá, eu vou falar um pouco mais sobre hospedeiros, mas só para não deixar de falar, né, que tem também a questão de animais servindo de reservatórios para esse agente etiológico, e especialmente cachorros, né, os cães, acabam sendo vítimas, eles também são infectados e também eles não transmitem diretamente para o ser humano, por isso eles não são tidos como vetores, eles são reservatórios. O agente etiológico pode ficar no organismo do cão. E o mosquito, ao picar o cão, se contamina também. Então o cachorro, animais que sirvam de reservatório, mas principalmente os cachorros, acabam servindo assim para muitas das vezes perpetuar o ciclo desse agente etiológico. Muitas das vezes acabam inclusive sacrificando os animais, né, quando vê que está tendo surto disso. Existe uma vacina para cachorro para evitar que ele se infecte por isso, que ele se, enfim, que ele, né, sirva, que ele atue nesse ciclo. Então é muito importante manter a vacinação dos cachorros. E falando sobre o ciclo, por que eu quero falar do ciclo desse agente etiológico? Leishmania. Ele tem um ciclo complexo, como qualquer outro agente etiológico, como muitos outros parasitos. Ah, ele é um protozoário, tem todas as características, né? Unicelular, tem até um flagelinho. Ele vai ter então um ciclo no ser humano e um ciclo no inseto vetor. E vocês devem estar pensando, quem é o hospedeiro intermediário, quem é o hospedeiro definitivo? Eu não tenho uma resposta para isso, eu também nunca vi assim uma resposta definitiva para isso. Por quê? Porque esse parasito ele não tem aparentemente uma reprodução sexuada que você consiga estabelecer realmente que ele tem reprodução sexuada. Como ele não tem reprodução sexuada, é difícil dizer quem é o hospedeiro definitivo, certo? Mas eu vou colocar uma leitura aí na descrição de um estudo que observaram uma forma interessante de divisão celular neles, onde o agente etiológico, né, o Leishmania, eles fazem uma coisa semelhante ao que acontece lá na recombinação, na formação dos gametas. Não é isso, tá? Mas imaginem um evento de recombinação cromossômica na formação dos gametas. Eles fazem uma coisa parecida com isso. E alguns estudiosos consideram isso um rudimento, né, de reprodução sexuada. Se esse for o caso, se isso puder ser considerado uma reprodução sexuada, mesmo que entre todas as aspas do mundo, então o hospedeiro definitivo seria o inseto, porque isso acontece no inseto, tá? De novo, não estou estabelecendo aqui. E acho que isso nunca vai cair no Enem, honestamente. O Enem não cobra esse tipo de minúcia. É só para realmente uma discussão curiosa e interessante, né? E eu vou colocar a leitura para isso na descrição aí para quem gosta do assunto e quer saber mais. A questão 33 é uma questão boba e, assim, daquelas questões realmente para a pessoa não zerar a prova, né? Então a gente vê aqui uma tirinha com acho que é uma bactéria, uma ameba, sei lá, bactéria, tá escrito aqui. Aí ela se sentindo sozinha e começa a se multiplicar e de repente as crias dela, enfim, ela é tão chata que vão embora. Enfim. ah, e o comando da questão quer saber são características do tipo de reprodução representado. Qual é o tipo de reprodução que está representado aqui? É a reprodução por bipartição, né, por divisão celular, que as bactérias fazem. É praticamente uma clonagem, certo? As bactérias têm alguns mecanismos para aumentar a variabilidade genética. Então, quando uma bactéria encontra outra, elas podem passar é, pedacinhos de cromossomo uma para outra por alguns. Não vou entrar muito profundo nisso, né? Mas elas têm umas estruturas especializadas, né, para isso, para uma transferir informação genética nova para outra. Não é reprodução sexuada, não chega nem perto disso. Ah, e elas se reproduzem principalmente se dividindo e gerando novas células praticamente idênticas a elas. Claro que rola a mutação, mas a mutação é uma força. Das forças evolutivas, ela é uma das mais fracas. Porque a mutação é uma coisa que acontece assim esporadicamente. É muito pequena, é muito. Com calma, tá? Calma. Ela acontece com proporções, assim, comparativamente com outras forças evolutivas, ela é a mais. Ela é a que menos tem, assim, realmente. ah, eu não sei como dizer isso. Eu também não quero colocar como se a mutação fosse uma coisa raríssima. Ela acontece, mas comparativamente com recombinação e outras forças evolutivas, ela é a menos intensa, tá? Então, assim, por mais que aconteça a mutação, né? E acontece, mas
geralmente as bactérias, quando elas se reproduzem, em média, vai demorar muito para essas diferenças que surgem por mutação ah, realmente se expressarem, né, com alguma mudança significativa dentro de uma colônia de bactérias. E a resolução da questão, enfim. Quais são as características, então, desse tipo de reprodução? Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Tá? Não é idêntico, é semelhante. Elas sempre vão gerar células que são muito, 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 muito semelhantes a elas geneticamente, justamente por conta disso. Questão 39. Talvez se a qualidade do som ficar oscilando por aí, é porque eu fico mexendo o microfone enquanto eu falo, e às vezes quando eu vejo eu tô com o microfone numa posição absolutamente diferente. E isso pode, assim, causar algumas oscilações no volume e etc. Eu vou tentar parar com isso. Essa questão aqui ela vai é uma questão de ecologia, né? Ela vai trazer aqui. Leiam o texto aí, podem pausar e ler com calma. Bom, com a subida do nível do mar, a água salgada, portanto água marinha, né, penetrou nos rios, que teriam água doce. Então a água dos rios foi salgada, e nos mangues da região, o que inviabilizou a agricultura. Então as plantas, né, por conta desse aumento da salinidade, provavelmente atingiu o lençol freático também, né? Isso afetou a agricultura. Mas deu prejuízo por um lado, mas possibilitou a criação de crustáceos, camarão provavelmente, né? Uma atividade até mais lucrativa do que a agricultura. Bom, com base em tudo isso aqui que está escrito, a situação retrata o quê? A reestruturação de atividades produtivas como forma de enfrentar mudanças nas condições ambientais. Então houve um impacto, né? A salinização dos corpos hídricos na, na parte lá, né, desse país, na região. Mas o pessoal viu nisso uma oportunidade e começou uma outra atividade até mais lucrativa. Então foi uma reestruturação. Repara que a A disse que houve fortalecimento de atividades produtivas tradicionais. Eu acho que as atividades produtivas tradicionais eram a agricultura, né? E elas foram tremendamente afetadas. Obrigaram, inclusive, as pessoas a se reinventarem. Então, houve, na verdade, um enfraquecimento dessas atividades tradicionais. Ahn, a B diz que houve aumento da oferta de emprego por conta disso. Bom, aqui, né, a gente já refuta isso. Os fazendeiros não precisavam mais contratar mão de obra, o que aumentou o desemprego. Então, está escrito literalmente no texto que aumentou o desemprego. A D fala que o dano ambiental provocado. ah, O dano ambiental que houve não foi por conta da, da- do cultivo do camarão, né? Isso aí, na verdade, foi um resultado de um dano de uma mudança, né, que já houve anteriormente. Então, assim, não vamos culpar o camarão, embora tenha também seus impactos, certo? A busca de investimentos mais rentáveis para Bangladesh crescer economicamente e competir no mercado internacional de grãos. Não, né? Cultivo de camarão não tem nada a ver com grãos. Grãos estaria associado à agricultura, que foi a atividade que foi afetada. Questão 40. Questão de ciclo da água, né? Então tem um texto longo aí, tem alternativas, então assim, pausem o vídeo, leiam. Então, tendo lido tudo isso, quais seriam as afirmativas aqui que estão corretas? A 1, a 2 e a 3 aparentemente estão corretas, mas eu vou fazer aqui um adendo. Eu fui até conferir no gabarito isso. A 1 e a 2 aparentemente estão corretas, não tem nada assim que, né, tá correto. Mas a 3 diz o seguinte: a existência de água em estado sólido, ou seja, gelo, constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Eu penso assim, certamente, né, a existência das geleiras constitui um fator fundamental porque muitas espécies habitam essas regiões, né? E muitas delas até para a própria reprodução, aquilo é importante. Eu só achei curioso porque o texto ele coloca assim, se a neve não derreter a tempo, os pinguins, né, botam os ovos lá, e aí quando a neve finalmente derrete, isso estraga os ovos. Então, assim, o impacto aqui é que me deu a impressão de que, pelo que o texto falou, ignorando todo o resto que a gente sabe, né, sobre geleiras e tudo mais, o problema aqui é que a neve demorou a derreter. Então, assim, se ela tivesse derretido antes, os pinguins não teriam tido prejuízo. Eu só achei assim que o problema no texto então foi que a neve, no estado sólido, então, né, ela tinha que ter derretido antes que os pinguins colocassem os ovos. Não é isso? E aí a 3, eu não sei, pode ser uma limitação da minha cabeça, mas ela parece que ela ficou um pouco solta, assim. Eu não achei. Eu acho que o que ela está dizendo, a existência de água em estado sólido, constitui fator crucial. Se a gente pensar, por exemplo, no habitat, outras questões de reprodução, isso aqui faz todo o sentido do mundo e está correto, por isso que eu marquei correto. Se pensar no caso do pinguim, especificamente, eu tiraria a palavra crucial e colocaria fator limitante. Não sei se faz sentido isso. Considerando o caso aqui do pinguim, que precisaria que não tivesse mais neve naquele local. Não sei, eu posso estar viajando muito aqui, então, assim, na dúvida, né, vejam aí em outros canais, outras resoluções. Talvez outras pessoas tenham falado outras coisas que fazem mais sentido do que eu. Eu bagunço um pouco mesmo, que é porque eu gosto de trazer, de problematizar mesmo. E muitas vezes a gente acaba falando besteira, né? Então, assim, cuidado. Questão 41. Então, aqui, ó só, questão dos ursos polares, né?
que precisam do gelo, moram, né, habitam em locais que tem lá as geleiras e tudo mais, o Ártico, né? E com o derretimento das geleiras, formando então, né, diminuindo o habitat desses ursos, eles precisam nadar muito mais para encontrar alimentos e tudo mais. Enfim, eles são bons nadadores, como o texto diz, mas devido a essa mudança que está acontecendo, resultado das mudanças climáticas, eles acabam morrendo, eles acabam ficando, né, muito tempo na água e acabam morrendo de cansaço, né? Porque demora muito mais tempo para voltar. Eles têm que nadar maiores distâncias para encontrar alimento e depois têm que nadar de volta e acabam morrendo de cansaço. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a existência de água em estado sólido é um fator crucial para a existência, né, dessa espécie e de outras também. Recuperando, né, aquela discussão da outra. A situação descrita acima, então, alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico. Questão simples, boba. Repara só a letra C. Ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento de novas espécies. Isso aqui, honestamente, a gente não pode nem negar isso aqui. Pode estar correto, né? Mudanças climáticas, sim, permitem o surgimento de novas espécies. O problema é, isso não está no texto, certo? Então, assim, a gente tem que seguir o que o texto disse, descrito acima. Questão 45 e 46. Acho que são duas questões referentes a essa tabela aqui. Protetores solares, né? Enfim, leiam aí com calma, vejam a tabela com calma. Esse tipo de questão que traz tabela, né, como eu sempre costumo dizer, são as questões que a pessoa que já está cansada muitas das vezes acaba desanimando e chutando, sei lá. Às vezes até errando de bobeira por falta de atenção, às vezes tem alguma minúcia aqui que a pessoa deixa passar. Então são questões que a pessoa tem que ficar de antena ligada. Se possível, ao começar a fazer a prova, já busca logo essas questões que tem tabelas, gráficos, para fazer com a cabeça ainda fresca, né, para depois não ter que não ter o desânimo e o cansaço atrapalhando. Em relação à questão 45, as informações todas que estão aqui que vocês leram permitem afirmar que o uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele. Sim, aqui pele branca, né? Peles mais escuras, né? Tons intermediários, a pele morena, amarela, pele negra. Então tá correto. Letra B. Ahn, a letra E, repara que ela é aquela alternativa para pegar aquela pessoa que não leu com atenção. O período recomendado para que a pessoa de pele negra se exponha ao sol é de 2 a 6 horas. A pessoa que não leu direito, né, que tá fazendo assim de qualquer jeito, vai olhar pra aqui, pô, não sei o que, papapá, 2 a 6, pô, tá certo. E vai marcar, né? Achando que. Chutando, óbvio. Mas isso aqui, na verdade, é referente ao quê? A FPS, que não é frame por segundo, é fator de proteção solar. Então, assim, não tinha nada a ver com o que a letra E falou, mas pega o cara que tá, né, fazendo de qualquer jeito. Na questão 46, então, os pais, um casal de europeus, né, que tem 2 filhos, um garoto de 4 anos se recupera de icterícia, que é um problema. É uma questão de pigmentos, né? Se acumula bilirrubina no corpo da pessoa e isso acaba alterando até a coloração da pele. Eu vou colocar algumas leituras mais específicas sobre isso porque eu também não tenho condição de elaborar muito. Mas basicamente os pais eles entram num desacordo em relação a se o garoto que tem que usar, que está se recuperando, né, da icterícia, se ele tem que usar o filtro solar ou não, porque de acordo com o pai ele precisa tomar sol para se fortalecer. E o bebê então usaria o filtro solar, o menino de 4 anos não. De acordo com o gabarito, a opinião do pai está incorreta porque é recomendado que pessoas com olhos claros e usem filtro solar, blá blá blá. Eu acho que a atenção que essa questão aqui está tentando provocar é porque a icterícia neonatal, né, em bebês recém-nascidos, ela é tratada com fototerapia. Inclusive é recomendado o banho de sol, etc., em bebês recém-nascidos que nascem com esse problema. Aí ajuda no tratamento inicial ali. Eu acho que o problema aqui da questão é que se trata de um menino de 4 anos, então já não é mais um bebê recém-nascido. E talvez, eu não sou médico, tudo que eu tô falando aqui vocês não precisam levar a sério. Vou colocar leituras depois para vocês lerem. E vocês podem pesquisar também aí no Google. Eu acho que talvez no menino já não fizesse mais esse efeito e fosse mais importante então ele partir para outros tratamentos e se proteger do sol, porque a pele dele, afinal de contas, geneticamente ele é branco de olhos azuis. Então a letra E seria, né, a segurança, né? E acho que essa que é a atenção que essa questão tentou levantar. Ahn, Achei até legalzinho, honestamente. Mas enfim, né? Não sei se todas as pessoas tiveram essa sacada. Talvez muitos tenham acertado, assim, porque a letra E é a razoável, né? Uma boa técnica. Sempre chuta a alternativa mais razoável. Questão 47. Um parágrafo aí falando sobre lixo, né? Esse lixo que contém ah, materiais, né, tóxicos, poluentes, mercúrio, chumbo, alumínio e bário, nos lixões acabam percolando, né, se infiltrando no solo e chegando até, em última análise, aos rios. E qual seria o problema então disso?
O desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos lixos, né? Para que evite, né, que eles cheguem, percolhem pelo solo, chegando até aos lençóis freáticos, aos rios, onde ele vai ter ali um efeito negativo, um impacto na biota local, em todos os ecossistemas que dependem dessa água, desse rio, em estado de boa qualidade. Questão 52 é uma questão aqui de paleontologia, paleobiologia, né, como eu gosto de chamar. Eles vão colocar aqui, vocês podem ler com calma aí, eles colocaram então uma imagem de um fóssil, uma pegada fóssil, e o comando da questão é o seguinte: qual dos seguintes fragmentos é relevante para se estimar o tamanho desse dinossauro? São as pegadas, né, e o texto coloca o seguinte: o espaço entre as duas marcas consecutivas mostra uma pernada de 2,5 metros. Então, pelo tamanho da pernada, uma pernada de 2,5 metros, você consegue inferir que pelo menos era um bichinho, né, de determinado tamanho. Assim, se você consegue fazer modelagens, e eles conseguem, né, você consegue inferir mais ou menos o tamanho desse bicho. Então, letra B, o espaço entre as duas marcas consecutivas mostra uma pernada de 2,5 metros, seria a melhor forma de estimar. Quando a letra A, por exemplo, coloca que o rastro completo tinha 15 metros de comprimento, ela não. Você, né, ok, o rastro completo, mas você não consegue inferir talvez o tamanho do bicho com base apenas nessa informação, porque ele vai andando, conforme ele se desloca, ele vai fazendo um rastro, certo? Se, o bicho podia ter, digamos, 1 metro, 5 metros ou 10 metros. O tamanho, o comprimento do rastro só vai dizer o quanto ele se deslocou, não importa o tamanho dele. Bom, aí entra a questão, né? Se ele andou 15 metros e deu duas pernadas, ele tinha um tamanho. Se ele andou 15 metros e deu 50 pernadas, ele tinha um outro tamanho. Então, na verdade, o que está contando mais é o espaçamento entre as pernadas e não o quanto ele se deslocou propriamente dito. Questão 54. Ela fala aqui sobre diferentes escalas de tempo. E ela quer saber, ela vai dar alguns processos aqui e quer saber qual desses processos, temporalmente falando, né, demora mais tempo para acontecer e qual acontece de forma mais rápida, do mais lento para o mais rápido. A fossilização demora muito tempo, então qualquer fossilização, seja de uma samambaia, de um dinossauro ou o que quer que seja, vai demorar milhões de anos para acontecer, milhares de milhares de anos. Crescimento de uma árvore demora em média algumas décadas, né? E a germinação de uma semente demora ali algumas horas ou dias. Então, a gente colocando nessa escala, né, do mais lento para o mais rápido, você vai desde fossilização até a germinação de uma semente, letra B. Na questão 55, mudanças evolutivas, né? Qual seria então o processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados? Letra B. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Se você olha para a letra B e vê seleção natural, parabéns, você está estudando bem evolução. A letra A diz movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade genética. Esse movimento de material genético, né, fluxo gênico, ele aumenta a diversidade genética, não reduz. Letra B, aparecimento por geração espontânea. E você já pode parar de ler essa alternativa aqui. Geração espontânea, certamente não. Questão D, aquisição de características genéticas transmitidas ao descendentes em resposta às mudanças ambientais. Isso aqui tem um cheirinho de Lamarck, né? Então, assim, recombinação de genes representantes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase de esporulação. Esporulação vai estar mais associado a plantas e não a animais, né? Meiose espórica. Animais vão fazer meiose gamética. Espero que eu não esteja generalizando demais, eu acho que está certo isso. Pesquisem aí, ciclos de vida, ciclo haplobionte-diplonte, ciclo diplobionte. E vocês vão ter com mais detalhe. Questão 56. Leiam com calma aí, eu só queria comentar assim, essas referências que as questões colocam, às vezes tem leituras interessantes aqui, então assim, de repente pesquisar essas leituras aqui para ler, para quem gosta do assunto, né? Geralmente eles botam umas leituras interessantes aqui que vale a pena a pessoa pesquisar depois e tentar achar. Bom, então, são indispensáveis à execução desse programa, né? Mencionado acima, processos relacionados a metabolismo, autorreplicação e mutação. Repara que eu circulo, né? As coisas que eu acho relevantes. Façam isso também, que podem ser exemplificados respectivamente por. Então, metabolismo, autorreplicação e mutação. Metabolismo, processos metabólicos, autorreplicação, replicação do DNA, né, aquele processo todo de replicação. Mutação, alterações na sequência de bases nitrogenadas. Então, vamos ver qual seria a alternativa que vai chegar perto disso. Letra D. Respiração celular é um processo metabólico, né? A gente falou, né, lá no começo da glicólise, eu tô colocando aqui as etapas, tá? Depois vem o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Juntando tudo isso, a gente fala sobre a respiração celular. Metabolismo aeróbico, né? A duplicação do DNA, então está associado aqui à replicação. E alterações na sequência de bases nitrogenadas do código genético. Lembrem aí da diferença de genoma para código genético, que a gente já comentou, né? Falo sempre isso para trazer a memória. Estaria relacionado aqui à mutação.
Questão 58 e 59 tem tabela, então, pressões ambientais, redução de emissão de gás estufa, blá blá blá, combustíveis renováveis, blá blá blá. Bom, comando da questão. Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção de etanol, o uso de cana-de-açúcar é. A gente consegue extrair isso da tabela? Tem alguma coisa nessa tabela que dá essa resposta pra gente? Tem, né? Letra A. O uso do milho como matéria-prima, se comparado com o uso do milho, o uso da cana-de-açúcar é mais eficiente. Aqui, ó, a cana-de-açúcar, produção de etanol a partir da cana, 8.000 litros, a partir do milho, 3.000 litros. Então, a cana é mais eficiente, certo? Na questão 59, considerando-se. Aí eu circulei aqui, ó, informações do texto. Então, para a 59, esquece a tabela, ele quer saber do texto. Fica atento a isso, né? É correto afirmar que a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa. Né? Aí você ia se preocupar só com o que está escrito no texto e não na tabela. Prestem atenção nisso também, né? No que o comando está exigindo de vocês. E ficamos por aqui. Tivemos aí diversas questões aqui nessa prova de meio ambiente, né? É um tema bem comum, meio ambiente, ecologia, biologia molecular, bioquímica, evolução, fisiologia, imunologia, microbiologia, paleobiologia. Então, quem está sistematizando aí os estudos, temos mais dados. E continuem acompanhando a série. Nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova do ano de 2008. Até lá.